E aí, tudo bom? Tudo bem. Finalmente conseguimos marcar essa live. Era uma coisa que eu tinha uma expectativa grande de fazer. Nesse meio acadêmico é complicado encontrar tempo e não sei como conseguem encontrar tempo de fazerem tantas lives. Já falei que tenho dificuldades em pluralizar minhas frentes. Talvez se eu tivesse nascido em São Paulo, eu saberia ser assoberbado de trabalho. E a gente vai fazer essa ponte aqui, Rio-São Paulo. Com Espero que você certeza. esteja bem. É, Vou apresentar para vocês e vou me furtar de chamar de professora ou doutora Juliana, porque te considero uma amiga querida. Juliana é doutora Também. e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, também é professora, é advogada do Duarte de Paula Campos e Lima, e eu tenho o maior prazer de trazer ela para essa live, para todo mundo que me segue. E vou aqui confessar uma coisa para você, Juliana. Em 2016, já sem aulas no meu mestrado, lá no campus Menezes Cortes, aqui no Rio de Janeiro, e você conhece o Rio de Janeiro, lá no centro da cidade, já esperando para fazer a minha dissertação de mestrado, que aconteceu em março daquele ano, eu tinha o hábito de ir na Rua da Alfândega, no prédio da Cândido Mendes. E lá embaixo existe ainda a Livraria Guanabara, que é justamente da Lumen Iuris, que você editou o Hum, livro. E aí, e isso é confessando mesmo e é verdade, eu que tive bom. acesso pela primeira vez com teu livro, que eu achei que dialogava justamente com a minha dissertação de mestrado, porque eu desenvolvia, no âmbito do meu mestrado, o tema da eficácia dos direitos fundamentais nas relações do trabalho. E aí eu estou com o teu livro aqui, que eu olhei e falei assim, depois eu adquiro. Esse livro foi editado, se eu não me engano, em 2015, né? Não vou Acho que lembrar foi. o certo, mas sim, 2015. E aí eu estava nesses 3 meses iniciais, é, prestes a defender minha dissertação de mestrado, e falei, depois eu pego, depois eu arrumo. Acabou que depois o livro esgotou, e aí você vê, praticamente 4 anos depois, eu tenho a oportunidade e o prazer de revisitar esse tema da tua obra, do teu trabalho, da tua tese de doutorado, e tenho o maior prazer de ter você aqui comigo hoje. Ah, obrigada. Não, o prazer é meu, né? Eu agradeço o convite para a gente conversar um pouco sobre temas que são tão importantes, na verdade, são inerentes à condição humana, ainda mais na situação que a gente vive atualmente. Dizer que, né, de todas as nossas conversas eu sempre trago algum ponto de reflexão. Você tem sempre um contraponto do que eu penso e realmente me faz parar e pensar e refletir. Nós temos alguns projetos, né, em andamento, alguns Sim, artigos, um livro e agora o grupo de pesquisa. Então eu grupo de sou muito pesquisa. feliz, eu sou muito feliz mesmo com essa parceria. Você é um profundo conhecedor, né, e estudioso do direito do trabalho e também reconhece, que eu acho que é o mais importante, a interdisciplinariedade do direito do trabalho com outras áreas do direito, mas não só com relação a outras áreas do direito, mas com outras áreas do conhecimento. Então Sim, eu agradeço e essa acho que é a primeira de muitas, né? eu espero. Ô, Eu também. Juliano, eu vou aqui aprender com você. E eu tenho uma questão para já fazer para você. Como é que você entrou em contato com esse tema para desenvolver a sua tese de doutorado? Então, na verdade, eu me tornei uma humanista, de fato, depois que eu conheci o capitalismo humanista, que eu tive contato direto com ele, e isso aconteceu lá no meu mestrado. Mas antes eu queria dizer um pouco, né, sobre o que é o capitalismo humanista. O capitalismo humanista ele foi desenvolvido na PUC São Paulo pelo professor Ricardo Segg e pelo professor Wagner Balera, né, na graduação e na pós-graduação.
onde eu tive a honra de compartilhar e ter, né, contato com isso desde o início do estudo deles. E na PUC a gente produz conhecimento de vanguarda. Então, a PUC de fato é um lugar onde você é livre para pensar, você é livre para produzir. Eu acho que só nesse ambiente seria possível realmente desenvolver uma teoria como a dos professores, do professor Ricardo, do professor Wagner, e que hoje, graças a Deus, tem muitos adeptos. O Capitalismo Humanista hoje ele é um grupo de pesquisa, inclusive registrado no CNPq, tem pesquisadores renomados, dedicados, das mais diversas áreas também. Nós temos advogados, professores de direito civil, de economia, de filosofia, de direito do trabalho, das mais diversas áreas, tecnologia. E o capitalismo humanista, ele atravessou, né, as fronteiras do Brasil, graças a Deus, e hoje ele é compartilhado e estudado pelo grupo em contato com outros grupos de estudo ao redor do mundo, como, por exemplo, na Sorbonne, né, de Paris, em universidades nos Estados Unidos, em Viena, em Portugal, em Buenos Aires. E eu acabei desenvolvendo, me tornando uma humanista. Eu não gosto de dizer que eu sou uma humanista, porque eu sou muitas outras coisas além de uma humanista. Eu sou ao mesmo tempo liberal, ao mesmo tempo socialista, feminista. Então, acho que reduzir tudo isso a ser humanista é pouco. Mas quando eu iniciei o mestrado, eu cheguei lá animada, né, numa aula do professor Ricardo, e eu lembro que um amigo me disse: Juliana, e aí, vai escrever sobre o quê? Eu falei: sobre a flexibilização do direito do trabalho. Aí ele falou: olha, então faz o seguinte, fica quieta, ouve a aula, que o negócio aqui mudou. Aí eu parei. Eu sempre advoguei muito para a empresa, então eu sempre tive muito esse lado, né, do empresário só. E aí eu parei, acabei de assistir a aula e disse: olha, pensei, esse negócio é interessante mesmo, acho que eu vou refletir. E aí eu passei meu mestrado inteiro refletindo sobre isso, mas também trazendo o capitalismo humanista para a minha área, que era direito do trabalho. E aí isso também se desenvolveu ao longo do meu doutorado. Então no mestrado eu falei sobre pleno emprego, e no doutorado eu tentei aí criar uma teoria multidimensional do trabalho na perspectiva do capitalismo humanista. Então vamos começar já com as provocações. A minha intenção de ter te convidado aqui para falar sobre a sua tese, que na verdade é um prosseguimento da sua dissertação de mestrado sobre um outro viés, foi que o direito do trabalho, a gente não tem oportunidade de trazer isso para o campo da graduação, trazer outros temas que podem estar em anexo ou gravitando em torno do direito do trabalho. E eu acho que nesse momento de pandemia, o capitalismo humanista, o jushumanismo normativo, vem bem a calhar, tendo em vista a quantidade de confronto e dissenso que esse período vem proporcionando tanto para a massa operária empregatícia, quanto o próprio empregador, que vem sendo desafiado a enfrentar com seu capital o desenvolvimento da empresa enquanto atividade econômica num período de retração total da economia. E esses desafios, eu penso, só serão sentidos daqui a algum tempo, ou pelo menos tentar-se-á criar um consenso a respeito das perspectivas interpretativas que estão vindo com relação a esse período da pandemia, não agora. Agora, tudo é conjectura, no meu entender. E quando você parte do seu marco teórico, capitalismo humanista, existe, e eu gostaria que você explanasse isso para quem está vendo a gente, porque existe um preconceito com relação ao capitalismo, que eu já te digo que do ponto de vista da ciência política e sob um viés do socialismo, de socialista ou neomarxista, nem o socialismo mais se atreve a dizer que o capitalismo encontrará o seu ocaso, enquanto modelo econômico que está amplamente adotado no mundo. Mas o seu marco teórico não é propriamente o capitalismo, mas aquilo que se diz o capitalismo humanista.
Você pode explanar isso para quem nos segue agora? A primeira coisa que a gente ouve, né, quem estuda e que se propõe a defender o capitalismo humanista é justamente que ele seria contraditório, porque o capitalismo por si só ele não é humanista. Mas aí a gente tem que voltar, né, no conceito da formação do Estado, onde os cidadãos outorgam ao Estado o direito de proteger os seus direitos naturais. Então, os direitos humanos nada mais são do que os direitos naturais. Então, o direito que todos, né, os cidadãos, deveriam ter sobre o ambiente em que vivem, para que tivessem condições né, dignas de saúde, de convivência, de... Então, o capitalismo humanista, ele é a análise da ordem econômica, assim, né, falando resumidamente, a análise da ordem econômica sobre, na perspectiva dos direitos humanos, e ele não visa, como neoliberal ou como socialista, apenas uma das dimensões dos direitos humanos, porque a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 demonstra que houve um consenso mundial naquele momento de pós-guerra, de destruição, onde o direito foi utilizado como arma, né? Hitler não fez nada fora da lei, ele tinha lei para tudo. Tem até um museu em Londres, do Churchill, onde tem uma parede que mostra todas as leis com que eles se basearam para praticar aquelas enormes violações dos direitos humanos. Então, desse direito natural, né, porque eu também me considero uma justnaturalista, esses direitos são inerentes a todo e qualquer cidadão, qualquer ser humano, quer, né, onde ele tenha nascido, onde quem ele seja. Então, a gente passa pela construção do Estado, pela consagração aí dos direitos humanos reconhecidos internacionalmente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foram internalizados pelos países nas suas constituições, então, como direitos fundamentais, né? Então, o que existe, que é a premissa, é que os direitos humanos pressupõem o respeito aos direitos de primeira dimensão, né, que são as liberdades negativas, os direitos de liberdade, de propriedade, que é onde está aí o capitalismo puro, o neoliberalismo, mas ele também tem que conjugar a segunda dimensão, que são as liberdades positivas, que são os direitos econômicos, sociais e culturais, com a terceira dimensão, que são os imperativos, né, da fraternidade. Então, o capitalismo humanista, a proposta é que toda análise jurídica seja feita, né, pelo direito econômico com base nessa perspectiva que tem um correspondente objetivo, que é a dignidade da pessoa humana. Então, o capitalismo ele reconhece o direito de propriedade, só que não adianta reconhecer só o direito de propriedade e a liberdade. Os direitos humanos eles são interdependentes, indissociáveis, inatos, então não existe a possibilidade de reconhecer apenas uma parte desse imenso rol. E o objetivo de tudo isso é garantir a todos a existência digna. Então, nas minhas pesquisas, inclusive, principalmente do professor Ricardo, o que se constata e é evidente é que o capitalismo neoliberal, né, propagado pelo mundo, né, que hoje a gente vê, ele se propôs, e segundo Smith e seus seguidores, de que a chamada mão invisível ia controlar o mercado e que naturalmente todos seriam beneficiados. E a gente já passaram aí séculos e a gente não viu isso acontecer. As externalidades negativas do capitalismo não foram corrigidas. Da mesma forma, o socialismo também não se mostrou eficiente em lugar nenhum, mesmo porque ele ignora o direito de propriedade, que é um direito tão nato quanto o direito ao trabalho, à saúde, à vida. Então, o objetivo é reunir tudo isso para que o direito, né? O direito é uma ficção, uma criação humana, mas ele está a serviço da solução dos conflitos sociais. Então, o objetivo do capitalismo humanista e a proposta é exatamente essa. E a pandemia é só mais uma das crises pela qual o mundo já passou e vem passando e que demonstrou que o sistema é falho. Então, tudo isso também gira em torno de qual é o papel do Estado nisso. Não só do Estado, mas dos agentes sociais, aí incluídas as empresas, as pessoas. Então, todo mundo tem o dever no macro, né, na busca de reunir e garantir o mínimo de cada um desses direitos, a fim de que a dignidade da pessoa humana, ou o mínimo existencial, a gente está falando de mínimo existencial, então, a gente não está falando de luxo, a gente está falando as pessoas precisam comer, as pessoas precisam ter acesso à saúde, à moradia,
30% da população do mundo vive abaixo da linha da pobreza, o que significa $1 por dia. Só que, ao mesmo tempo, 1% da população do mundo detém 50% da riqueza do mundo. Então, para mim é tão óbvio falar sobre isso, sabe? É tão natural, porque não é possível que a gente continue olhando para isso e acho que está tudo normal. Não está normal. Então, o Estado tem, sim, deve intervir na economia. Claro, não a todo momento, mas... porque eu também não sou uma socialista, né? Não a todo momento, mas para garantir e para controlar esses desequilíbrios. As últimas crises demonstraram isso, foi evidente. O governo americano, quando ele injetou dinheiro no mercado financeiro ou nas empresas, então o Estado que se diz tão neoliberal, ele intervém na economia. Então, a minha pesquisa passou por isso, e é necessário uma correção de tudo isso, e eu acho que o direito está aí com esse papel. E na minha pesquisa eu fui descobrir ou pesquisar qual era o papel do trabalho nisso tudo, que eu acho que o trabalho é a única unidade de medida comum com o qual todos nascem. Eu não tiro de você a sua força de trabalho, claro, observadas as condições e deficiências, mas todo mundo nasce com isso. Então é muito relevante esse ponto de vista. E na época eu estudei no meu mestrado, eu estudei muito a Suécia. Então a Suécia, ela demonstrou que através de políticas de valorização de emprego é possível manter uma taxa de desemprego próxima a 2, 3%, que significa troca natural de postos de trabalho. E isso faz com que todo mundo tenha os direitos básicos, saúde, moradia, educação, e aí por fim. Ô Ju, eu tenho algumas provocações para te fazer. E estava prestando atenção em tudo que você está falando. Espero que você não fique chateada por essas provocações. As duas primeiras são mais fáceis. Você, em certo momento, fala da dignidade da pessoa humana, né? E aí, como eu estudei essa evolução dos direitos fundamentais nas ordens constitucionais, a minha primeira questão seria: você acha que o jushumanismo normativo é uma evolução dos direitos fundamentais naquilo que as teorias que propagaram a teoria de Jelinek, de uma ordem objetiva de valores, a teoria institucional, porque não bastava evidenciar os direitos fundamentais se você não tivesse um patamar institucional para concretizá-los. Você acha que esse, no seu entender, assim, sem resposta pronta, mas você acha que o jushumanismo normativo dialoga com essa evolução da eficácia dos direitos fundamentais, ou ele já está alocado em um outro campo do direito? Não, tanto o capitalismo humanista, quanto o jushumanismo normativo, quanto o direito quântico, que é o que a gente desenvolve na PUC, eles são científicos. E para ser científico, todo mundo sabe que precisa de método. E o jushumanismo normativo nada mais é do que o método de aplicação de toda a teoria. E é o que falta muito, principalmente nas decisões judiciais que a gente vê por aí. Então, existem o direito positivo, os direitos humanos e o culturalismo jurídico. Então, o operador, o juiz, quando ele se vê de frente com um conflito que ele precisa resolver, ele precisa escolher um método, que também é outra coisa que a gente não vê ninguém utilizando. Então, ele tem que se aproximar o mais, no que ele puder, da união desses três métodos, porque o positivismo, ele é reconhecido, a gente também não nega o positivismo e a sua importância, principalmente pela questão da segurança jurídica, só que a gente viu lá, no nazismo, que o direito positivo foi instrumento de destruição. Então, na verdade, o George Gandhi fala que o certo seria dizer que nesse período o controle do Estado foi entregue para o Hitler, né? Não foi uma coisa assim que foi um dado natural, as coisas evoluíram para aquilo, né? Eles deram de bandeja para Hitler esse controle, né? Sim, com base no positivismo. Então, o positivismo não pode violar os direitos humanos e a gente também tem que se apoiar no culturalismo. Então, o juiz, ao aplicar a norma, ele tem que buscar um núcleo de intersecção desses três círculos.
que é, né, ali dentro está o correspondente objetivo, que é a dignidade da pessoa humana. Então, ele pode sim aplicar o direito, só o direito positivo, se na aplicação desse direito positivo estiverem garantidos os direitos humanos. E aí é importante. Como é que tem um cachorro aqui? Alguém pega o Caiu, cachorro, porque ele está comendo aqui alguma coisa. caiu Caiu um prato e o cachorro, beleza. E não se então, que eu machucou, tava não. falando? Não quer sair da live para cuidar Não, do cachorro, não, né? ele tá comendo uma mortadela, ele tá bem feliz. Bom, resumo. A busca é na decisão judicial ou pela aplicação do direito positivo, ou do culturalismo, ou dos direitos humanos. O que não pode é afastar o núcleo essencial de cada um deles. Se o direito positivo violar os direitos humanos, ele tem que ser, ele não pode ser aplicado. Então, a defesa é nesse sentido. Então, a aplicabilidade, o jusdo-humanismo normativo, a gente podia falar, posso falar assim, precisava de uma aula só para isso, uma live só Sim. para isso. A Mas gente ele faz é um tudo. método científico de aplicação da norma. Inclusive, nós temos muitas decisões judiciais, né, desde que o capitalismo humanista se desenvolveu, em que a gente comprova que é plenamente possível a escolha, né, e a melhor opção para a solução do caso em conflito, que calibre, inclusive, os direitos, por exemplo, da empresa com o direito do empregado, né? A gente tem que calibrar essas relações, a função social do contrato. Então, é essa calibragem aí que precisa ser feita e não aplicação simples e pura do direito positivo. O interessante desse dialogismo, dessa troca de ideias que a gente costuma ter vez ou outra, e aí nesse período de pandemia a gente está mais ligado aí em trocar ideias porque a gente atua no mesma área do trabalho, né, do direito do trabalho, é uma área que nos encanta. É, o que eu tenho para te perguntar, e uma coisa que não me ficou ainda muito clara, ou não sei se isso foi abordado na sua tese, é se isso está relegado tão somente a uma teoria decisória, Juliano. A Não, não. administração pública, o poder legislativo não poderia concretizar isso? Não, não só pode como deve, né? A ordem constitucional brasileira, por exemplo, aí entrando um pouco mais no tema de fato da live, a ordem econômica brasileira, esculpida lá no 170 da Constituição, ele é muito claro quando ele diz que a nossa opção constitucional é de um capitalismo humanista. Porque o 170 diz que a ordem econômica, fundado na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim garantir a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social e lá os seus princípios. Então, não há dúvida de que tanto o poder público aí, né, o Estado, como os agentes particulares e o Estado enquanto operador aí do direito, né, controlador do direito, da sanção e dessa ficção toda que a gente construiu, como diz muito bem o professor Viles, direito é ficção, né? Então, a gente pode falar bastante sobre isso. E e a aplicação e o cumprimento dos direitos humanos, ele é inerente e é dever de todos, tanto na atuação do dia a dia do empresário, na atuação do legislador, na atuação do executivo. O executivo, por exemplo, ele tem o dever de direcionar as suas atividades ou os seus objetivos, o seu trabalho para a consecução, né, e a concretização dos direitos humanos de todos. Porque a fome não espera, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão morrendo de fome, estão morrendo de falta de saúde. E o que existe também é essa ideia dos direitos sociais, econômicos e culturais de segunda dimensão, que são direitos que têm custo. Tanto é que eles foram, né, facilmente reconhecidos na declaração lá na primeira, e o segundo, da segunda dimensão, disseram, olha, mas isso aqui tem custo, porque garantir saúde, educação, trabalho, para todo mundo, né? Custa para o Estado, mas o Estado não somos nós. Se o Estado somos nós, então eu fico bem chocada quando eu Travou aí, Ju. voltou Pode continuar, pode dos continuar. estados de não adotarem políticas nesse sentido, né? Então, os direitos naturais lá, Locke fala muito disso, né? Então, Locke fala assim que os bens naturais estão aí.
Mas esperar que cada um tenha consciência de pegar só uma maçã e não todas as maçãs é demais. Então, por isso que a gente precisa do Estado, para dizer que você pode pegar uma maçã, eu posso pegar outra, e assim todo mundo vai ter maçã. Claro, né? Eu estou falando de uma forma muito Sim. simples, Locke, né? Então, né, o papel aí de concretizador dos direitos humanos, da ordem econômica, do Estado mesmo, democrático de direito, é um dever de todos. E é isso, essa resposta. Todo mundo que enfrenta ou se propõe a falar sobre de capitalismo humanista, essa é a pergunta também. Acho que é a pergunta que eu mais respondi na minha banca de mestrado e de doutorado. Dizer que com relação ao custo dos direitos, a Martins Fontes, ano passado, acabou de editar e finalmente traduziu o custo dos direitos, que é Sustin. Aliás, eu comprei esse livro, só tinha a versão em inglês, um livro pequeno, começa já interessante dizendo o custo do apagar de um incêndio na Califórnia, e estou começando a desenvolver a leitura porque era um livro que eu sempre quis ler e porque não conseguia alocá-lo na minha dissertação de mestrado. Outra coisa que, assim, tô aqui só para provocar, tá, Juliana? Porque eu quero realmente aprender. A outra coisa que ficou, eu fiquei com dúvida, porque como você fez, e assim, entenda bem, talvez realmente esses referenciais só estejam no hemisfério norte. E aí, isso pode induzir a uma utopia do hemisfério sul. Porque ao comparar com o ordenamento sueco e os níveis comparativos com aqueles países que estão abaixo do Equador, entende? Está todo mundo dentro desse mesmo ônibus, afundando, porque não está conseguindo, o que você falou de mínimo existencial, não vem conseguindo concretizar e absorver e sentir, no sentido realmente do sentimento, de que ele tem um mínimo, um patamar mínimo civilizatório que o permita se desenvolver como ser humano, no meu entendimento. E aí, quando você... Eu já sei, eu estou te provocando mesmo. Quando a gente pega essa comparação, a gente pode fazer com que o desenvolvimento dessas teorias, e o Brasil realmente se serve das teorias estrangeiras, no meu âmbito, que é o âmbito que muitos dos meus alunos que estão aqui nunca me viram tratar, que é o ramo do direito público mesmo, primeiramente ao direito do trabalho, é que há uma certa, primeiro, refração, que existia até Jelinek, ou Juliana, que refratava, inclusive, o conceito do justnaturalismo, porque ele achava que isso só estava no âmbito do aspecto moral. E aí, ele cria ou desenvolve essa teoria baseada na ordem objetiva de valores, numa ordem axiológica, mas que depois é enfrentada, inclusive, por Carbonell, mexicano, que demonstra que não basta somente esse aspecto valorativo se você não tiver circunstâncias e instituições que assegurem esses direitos. O que nos remete, diante da exemplificação e o objeto do seu estudo, que é importante sim, os países escandinavos são referência no mundo, a talvez eu ficar desconfortável justamente por uma não pretendida, mas efetiva utopia. Entende o que eu quero dizer? Sem querer te desmoralizar e você ficar brigando depois comigo? Não vou brigar com você, não. Não, eu entendo, né? O exemplo, mas a gente tem que ir no exemplo bom para começar alguma coisa. Então, o objetivo Sim. é de começar alguma coisa. Claro que a Suécia hoje passa por problemas de desemprego. Eles devem estar lá perto dos seus 7%, e para eles aquilo para quem viveu muitos anos perto de 2, 3%, aquilo mas mostra que é possível, observadas as dimensões, né, observadas as condições, tudo isso fica um pouco mais difícil, não vou mentir, né, por conta da
da ausência de fronteiras que a gente vive hoje, a questão, né, de que uma economia está diretamente influenciando a outra, mas a gente tem que estudar e trabalhar e tentar fixar premissas, que eu acho que são premissas. Sim. Né? Eu não vejo alguns governos direcionarem ou terem políticas públicas, por exemplo, para pleno emprego. Não vejo. Sim. Né? Essas medidas provisórias recentes, elas são uma intervenção do Estado na economia de um Estado que se diz liberal. Então, a gente também tem outros pontos, né? Então, sim. Mas aí é outra live, Juliana. É outra. Mas tem alguns professores, inclusive, que dizem que os direitos humanos são um direito custo. Então, isso é esquecer que a gente está falando de pessoas. Nós estamos falando de pessoas. Concordo. E que o tempo não pode esperar. Então, eu, claro, né, compreendo as relações econômicas que fragilizam os países abaixo aí, né, dessa linha que você traçou, não os escandinavos, mas eu acho que a gente tem que olhar para esses bons exemplos e talvez criar a nossa forma de fazer as coisas. Mas se a gente estivesse falando de algo que fosse além do mínimo, eu concordaria, mas a gente está falando do mínimo. Então, esse mínimo, ele é possível, sim, eu não acho que seja uma utopia. Acho que todo mundo tem que trabalhar nesse sentido, o Estado, o aplicador do direito, o juiz, o elaborador da norma, o legislativo principalmente. Então, se todos trabalham... Sabe que hoje em dia eu sinto muito mais uma sensibilidade das pessoas, dos empresários, com relação a essa preocupação, né, do lado social. Ninguém, obviamente, vai falar de direitos humanos, mas da função social da empresa. O empresário, muitas vezes, o cuidado que ele tem com o empregado, nesse momento, manda embora, não mando, ele também está sem dormir, ele também está preocupado, ele também está com a sua fonte de subsistência reduzida, e ele ainda assim se preocupa com esse empresário. Sim. Então, quando no desenvolvimento da minha tese para, né, levar mais assim para o direito do trabalho, na primeira dimensão dos direitos humanos, está aí, algumas constituições, inclusive, descrevem e fixam o trabalho como um dever. Então, todos nessa comunidade têm o dever de trabalhar. Aí a gente pode entrar em algumas discussões como as grandes fortunas, né? Essa riqueza, ela precisa ser distribuída de alguma forma. Como vai ser? A gente tem que parar, pensar, estudar. E o direito do trabalho na segunda dimensão está para o direito ao trabalho. Eu acho que a gente não vai estar vivo para ver a instituição do IGF. Não, mas quem sabe alguém vai achar meu livro num sebo e vai falar, olha, sim, né? E aí na terceira... Essa autora aqui até que tinha razão, né? Nossa, é louca lá. E na terceira dimensão aí do pleno emprego. Então, se o Estado trabalha para o pleno emprego, garante que todo mundo possa exercer a sua força de trabalho de forma digna, né, respeitosa, e todos trabalhem e contribuam. Porque esse trabalhador, eu acho que essa é a parte mais relevante, talvez, da minha tese. O trabalhador, ele é ao mesmo tempo consumidor. Então, quem comanda aí essa ordem econômica, se eles não têm essa preocupação com o trabalhador, é bom que tenha com o consumidor, porque o trabalhador desempregado, ele é um consumidor a menos. Então, é cíclico. A questão é cíclica. Então, você protege o trabalho, mas você protege... Calma aí, Caio. Oi, tô aqui. Você protege o trabalho, mas você também acaba protegendo a outra ponta, que é o consumidor. Nesse mundo moderno, ainda mais que a gente vive, né, de controle, de alienação e de outros pontos. Mas eu vejo como algo possível sim. Gostei do que você me fez pensar aqui agora. Olha só, Juliana, você está cronometrando aí, que eu já me perdi aqui. Não, a gente tem uns 15 minutos para ninguém cortar a live na nossa cara. Não, isso é que demonstrou a derrocada do Estado puramente liberal, né? A partir do momento que se defere direitos de participação democrática, inclusive se vê o ser humano como um produtor de riqueza, o trabalhador como produtor de riqueza, e se abrange até cede-se passo a essa característica, é que faz o Estado liberal ruir e a gente entrar num Estado social
A Constituição, você sabe muito bem, é um Estado democrático e social de direito, então ela deve deferência a esse aspecto da dignidade inerente da fraternidade com todos aqueles que são partícipes dessa democracia. E eu acho também que, embora as idiosincrasias havidas e existentes nessa caminhada, eu também acho possível isso. Acho que a gente tem que fincar, criar as fundações, as ideias para a construção de algo que o Estado brasileiro ainda é extremamente devedor. Mas a gente também não pode ficar inamovível e deixar se levar para uma torrente de que não é possível. E isso é o bacana da sua tese. Foi quando eu me senti atraído pela sua tese, da questão das coisas que eu vou até, às vezes, sacaneio, né? Juliana, não consigo passar da capa, mas tudo bem. Eu tenho uns amigos que também falam. Pois é, eu preciso de uma Mas o título é culpa do Ricardo. Então mas olha só, mas quando você se ambienta ali, a linguagem, coisa que você enfrenta, inclusive, né? O giro linguístico, né? Que você começa a se ambientar a linguagem utilizada, o Eros Roberto Grau, eu estava me lembrando, o Eros Roberto Grau tem um livro Interpretação, Aplicação do Direito, pelo menos eu tenho uma versão de 14 anos atrás, e ele fala desse aspecto halográfico do direito, ou seja, você tem o texto e o sentido que você quer dar ao texto, e nesse intercalar está o ser humano, para criar norma, para apresentar norma, compreensão, interpretação e aplicação. E aí eu mais ou menos vi isso logo no início do teu livro. Alguma coisa em que você vincula o suporte material, o intratexto e o metatexto. Eu achei interessante isso. Sério, eu achei interessante. Porque eu só tinha visto e lembrava mais ou menos disso no livro do Eros Roberto Grau, que ele fala, inclusive, que ele mesmo, na apresentação, ele fala assim, olha, o início é um ensaio, não, na verdade, é um discurso. E aí você vai lá na parte do discurso e você se remete a ele quando você quiser, só para fazer uma consulta. E na segunda parte é um ensaio dele sobre interpretação e aplicação do direito. E é na parte do discurso que tem esse aspecto da holografia, que ele faz uma alusão ao teatro, à música, que ganha significado através do intérprete, do exegeta, do hermeneuta. E achei interessante isso, e estou trazendo isso para você. Não há como, né, distinguir direito de moral de religião. Então, o legislador, né, ele escolhe um fato social baseado nos valores daquela determinada sociedade e ele, né, cria a norma. Então, a norma, ela pressupõe que ela é a vontade e a moral e os valores daquela determinada sociedade naquele determinado tempo. Então, a linguagem também, o direito, né, tudo é criado pela linguagem e depende do olhar do observador também. Então, a interpretação da norma, por isso que eu digo muito isso, a gente lê algumas decisões judiciais que não tem método, tem que ter método, sabe? Saiu da onde, partiu de onde. Outro dia eu ouvi de alguém que a dignidade da pessoa humana era um guarda-chuva, tipo, não dá para fundamentar toda e qualquer decisão com base na dignidade da pessoa humana. Né? Tem que ir no... Eu tive um professor, Marcelo Leonardo Tavares, que falava que a dignidade humana, da pessoa humana, era o super trunfo do direito. Sabe, lembra o jogo do super trunfo? Que eram umas cartinhas? Porque não é da sua idade, porque eu sou mais velho que você. O super trunfo tinha, aí tinha de carro, de moto, e aí tinha a carta super trunfo, que ganhava de todas. E o Marcelo Leonardo Tavares, que é doutor pela UERJ, professor de Direito Previdenciário, e tem um livro de Direito Previdenciário, costumava falar isso, que a dignidade da pessoa humana é o super trunfo do direito, que você lançava em qualquer momento. Mas sem querer te cortar, é bom a gente ilustrar para as pessoas que estão aqui nos seguindo
de que o ministro Moura Ribeiro, do STJ, é reconhecido, ele é alçado desembargador do TJ de São Paulo, da tua terra, e a ministro do STJ no governo Dilma. E ele é o primeiro, ele pelo menos de onde eu via, ele é identificado, sim, com os valores do humanismo na aplicação das suas decisões. Não por acaso, ele, e aqui como informação demais, é o indicado do Brasil esse ano, em abril, ao Prêmio Nobel da Paz, por conta disso. Eu não sei se você sabia, sabe? Sei, Então, claro que sei. Essa decisão é muito interessante, né? Porque se ele fosse aplicar... Apresenta um pouco dessa decisão, Juliana. Na verdade, essa decisão foi um casal que tinha feito um empréstimo bancário com uma hipoteca para a compra do imóvel onde eles moravam e em determinado momento eles não pagaram a hipoteca, não pagaram as parcelas porque o filho ficou muito doente com uma leucemia, com um câncer e durante acho que 4 anos eles cuidaram do filho, gastaram todos os recursos da família para cuidar desse filho e não puderam pagar o empréstimo. E eles tentaram, de algumas formas, tentar um acordo com o banco. O filho veio a falecer, infelizmente. Tentaram fazer um acordo com o banco e não conseguiram. E o banco entrou com ação para executar. E na decisão, o Moura Ribeiro ele afasta a mora no período em que o filho deles passou, no período em que eles passaram por uma necessidade. Então, eles não ficaram em mora porque eles quiseram. Eles ficaram em mora por conta de um fato superveniente, porque eles optaram por proteger a vida, né? Ao invés da propriedade, ao invés da... Então, ele fez, na verdade, isso que a gente fala muito no jushumanismo normativo, que é a consubstancialidade, que é você unir o direito positivo, que a gente tem que reconhecer o direito positivo, ele existe e ele tem o seu papel, com os direitos humanos e com o culturalismo. Então, na medida em que se ele fosse aplicar puramente o direito positivo, ele ia aplicar mora durante todo o descumprimento, e não, ele diz, olha... Aqui é função social do contrato, função social da empresa, direito à vida. Só que, ao mesmo tempo, ele protegeu o direito do banco, que o banco também é detentor de direitos humanos. Então, ó, banco, você vai receber a mora, mas nesse período não existe mora. Então, é extremamente interessante. Essa é uma aplicação prática do capitalismo humanista e do jushumanismo normativo. E mostra, como a gente estava falando há pouco, que é possível. Sim, essa decisão realmente é paradigmática. Eu vou te falar que vim a conhecer nas últimas 3 semanas. Ela é digna de nota, inclusive. Depois eu vou disponibilizar para os meus alunos. Coisas que não são faladas, né? Coisas que não são faladas no âmbito da graduação. Quiçá sabem disso em outros níveis acadêmicos com relação a essa decisão. A gente só espera que isso se universalize no próprio sentido dos direitos humanos, que são universalizados na Declaração dos Direitos de 1948, pós-Segunda Guerra Mundial. 100 anos, né? Quase 100 anos. Já. 100 anos já, né? Não? Quase. Nem sei. Eu fiz direito, não tenho que saber matemática. Eu falo isso em sala de aula. Galera, faz aí a conta que eu não sei, não. Então é um desafio mesmo, conjugar todos esses interesses é um desafio, só que ao mesmo tempo você não pode afastar, por exemplo, você não pode afastar o direito do empregado, você não pode desproteger o empregado, mas se você matar a empresa, você não está garantindo os direitos da empresa que são pautados lá na liberdade, na propriedade. Então, é uma arte mesmo, é um desafio de conjugar todos esses interesses e com objetividade, assim. Você vê que é cirúrgico. A decisão do Moura Ribeiro é cirúrgica. Né? Muito interessante. A gente ainda pode fazer uma outra live até para discutir outras decisões que aparentemente são jushumanistas e não são. Que inclusive a gente estava debatendo. Né? Sim. Eu queria trazer, já vou confessar aqui, mas a gente não vai debater disso, pessoal. A gente estava falando... Queria trazer para essa live a decisão da 52ª Vara do Trabalho daqui do Rio de Janeiro, o processo é público, numa ação distribuída pelo Ministério Público do Trabalho, justamente algo que movimentou as minhas aulas, Juliana. E todo mundo falava da demissão em massa dos empregados
daquela empresa famosa de churrascaria. E aí a gente ficou nesse embate, né? É ou não? Aí você disse que não, aí eu falei que era sim, e aí a gente nessa convergência conseguiu ficar pelo menos no 0-0. Isso é bom. É bom continuar na vida profissional em geral sendo tentado a procurar ainda novas informações e que sua curiosidade seja alimentada justamente porque no direito não existe uma resposta pré-pronta, formatada a solucionar todo e qualquer caso, que inclusive está na base, né? Cada caso é um caso, né? Tudo depende do caso concreto. Então não tem como universalizar decisões. Eu confesso aqui que na hora que eu dei minha opinião, ele disse, não! Mas com todo respeito, né, e acatamento que faz jus à meritíssima juíza, e claro, né, no meu humilde posicionamento, a decisão violou todos os direitos da empresa, todos. Ela se preocupou única e exclusivamente com os direitos do trabalhador. Essa reintegração, por exemplo, não só nesse caso, tá? Tiveram outras decisões que determinaram a reintegração, mas dessa em específico em que eu pude ler, não há preocupação com se a empresa tem recursos, porque a análise passa por isso. A primeira dimensão dos direitos da empresa estão ali, direito de propriedade, a liberdade dela de fechar, claro, né? A forma como se fecha, mas a decisão não passa nem en passant sobre qual é a situação financeira da empresa. Ela tem recursos para isso? A decisão, esse tipo de decisão que não congrega ao mesmo tempo esses interesses e esses direitos, ela corre o risco de ser letra morta. Ela pode, por exemplo, ter multas diárias exorbitantes se o empregador não tiver condições de reintegrar ou de pagar o que ele deveria, ela é letra morta. Então, qual a eficácia dessa sentença? Né? Não só dessa, mas de outras, por exemplo. E ainda mais numa situação em que vivemos, né, de pandemia, não usou sequer o direito positivo, porque dispensa coletiva, né, pela reforma, tiveram suas mudanças, né? Então, eu acho que ela, né, peca um pouco nesse sentido, que deveria ter passado, sim, por calibrar os interesses da empresa com os interesses dos empregados, porque, de fato, mandar reintegrar empregados em uma cidade onde a atividade daquela empresa está proibida, olha, eu fiquei realmente... Está terminando o tempo? Tá, faltam 7 minutos. Então, foi isso, o Marcelo não concordou comigo, achou que era um absurdo eu falar que a empresa teve seus direitos. Não, eu acho que tem outros aspectos que não vão ser lidados aqui. Eu estou colocando aqui, a gente falou da decisão do Moura Ribeiro como um exemplo da aplicação do jushumanismo, do capitalismo humanista, naquilo que poderia ser considerado uma microeconomia, né? No aspecto micro econômico, porque existe o aspecto macro. E também trago aqui para suscitar o debate outra decisão que poderia ser aparentemente concretizadora desses marcos teóricos, mas que, de repente, se aprofundando e aqui fica a dica para todo mundo que nos segue, que são alunos, são advogados, não dá para trazer uma ementa apartada do seu todo. E existe um mito, um fetiche de que tutelas provisórias devem passar apenas por uma análise perfunctória. Só, não tem que se aprofundar ainda. E, na verdade, boas decisões são aquelas que já estão comprometidas com patamares decisórios mínimos. Independente se é uma tutela provisória, uma tutela de urgência, que pode vir ou não ser ratificada, há outros elementos que a gente já teve a oportunidade de debater, até porque minha primeira especialização foi em direito administrativo, e eu bato naqueles que dizem que há factum principis no direito do trabalho. Eu discordo, não é isso que fala ali. Então, isso a gente já concordou, vai. Isso a gente já concordou. Porque você tem que conhecer a doutrina de direito administrativo. Então, assim, não é uma intervenção do Estado na propriedade, efetivamente. É uma questão de pandemia geral, que vem acometendo a todo mundo. Um fato externo, que não era previsto por ninguém.
Espero que a gente não... O meu bisavô falava que a humanidade, e eu, infelizmente não quero terminar com isso não, tá? Mas que a gente ia ser acharcado por um inimigo invisível, que seria justamente a natureza, um vírus, uma bactéria, e já estão falando aí de um novo H1N1, né? Não, nem fala, nem fala. Mas eu acho que o importante disso tudo é, ainda mais nesse momento. Esse momento, as últimas crises também levantam isso, a pandemia que a gente vive também levanta isso, mas eu acho que é um importante momento de reflexão. Quem me conhece sabe que, apesar de advogar para empresas, eu sou uma humanista, então eu sempre paro e penso, mas precisa fazer isso mesmo? A gente não pode ter outras opções ao invés da dispensa. Eu não tenho orientação de dispensa em último caso. Então, eu tenho visto que os empresários também estão pensando assim, na sua Sim, maioria. Então, agora é o momento, sim, dessas análises e dessas decisões judiciais ou atividades empresariais ou políticas, de que a gente tem que tentar manter a dignidade, a sobrevivência, a subsistência do empresário, porque o lucro e o prolabore nada mais são do que o salário do empresário, né? sim. Então, ele tem que se esforçar para não demitir, Tem, claro que tem, porque a empresa tem a sua função social. Então, eu acho que esse é o grande desafio e eu espero, depois, né, que tudo isso passar, que o judiciário também analise dessa forma, porque senão nós vamos matar as empresas. E aí, naturalmente, os empresários, que a crise atual, né, a que vem agora já, na verdade, agravada, ela não é uma crise só de desemprego, ela é uma crise econômica das empresas. Então só para, né, conseguir fechar com base no texto. Que houve? Eu acho que a Estão gente tem ligando só. aí, travou, né? Não, é um alarme que eu tenho aqui. O desafio é calibrar, ao mesmo tempo, a valorização do trabalho humano com a livre iniciativa para garantir a todos existência digna. Então, esse é o desafio, através de método, de conhecimento científico. E eu sou otimista, eu sou uma pessoa otimista para as coisas. Então, eu falo mesmo, né? Nessa época de pandemia, eu falo, ó, o negócio aqui é ter fé. Então, cada dia a gente acorda com fé de que as coisas vão melhorar. E de que menos pessoas vão passar fome, menos pessoas não vão ter seus, né? Acesso à saúde, saneamento básico, educação, cultura. É isso. Juliana, quero te agradecer por você estar me dando essa oportunidade de a gente bater esse papo aqui institucionalizado pelo Instagram. Fiquei distante das lives. Aqueles que me acompanham e que te acompanhem, até falo para os meus alunos e o pessoal que me acompanha comece a acompanhá-la, acompanhar você. É Agradeço. uma grande pessoa, considero como minha amiga, sim, porque nessa sociedade em rede nós não formamos só amizades físicas, mas também aquelas virtuais e principalmente, acima de tudo, é preciso haver lealdade. E a gente é leal nesse sentido, Não. a gente está trocando sempre figurinha, e eu quero te agradecer imensamente essa disponibilização de você estar aqui comigo, uma colega de trabalho, de academia, e eu espero que a gente tenha novas oportunidades e agradeço toda a sua disponibilidade nessa final de quinta-feira, que realmente eu te agradeço demais, sem palavras. Não, eu que agradeço, eu falo sempre que conversar com você e ter a oportunidade de falar um pouco para os seus alunos é um prazer, estou à sua disposição, né? Essa conversa mostrou que a gente tem outros assuntos que podem ser tratados, né? E discutidos e debatidos, e a importância é essa, de debater e se colocar no lugar do outro. Eu acho que saber o que é digno para o outro, a gente só sabe quando a gente se coloca no lugar do outro. Sim. Então, acho que é isso. Alteridade, né, Juliana? É, é. E que está na É base isso. dos direitos fundamentais dos direitos humanos, né? Sim, 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 sim. Todo mundo E se para quem. reconhecer na terceira dimensão, que é justamente a fraternidade. Eu falei pouco da fraternidade, né? Mas Depois a talvez gente seja. fala. Talvez Não, a fraternidade seja o a guarda-chuva. fraternidade animou o que você está falando. Pô. Talvez a fraternidade seja o guarda-chuva, né? É. Então, ó, se alguém também se interessar pelo meu livro, ele está esgotado. Eu também estou O com livro essa é esse aqui, promessa aí de galera. atualizar.
mas ele está disponível na internet. Quem procurar, ele está gratuito na base do CNPq. Aí depois eu também posso mandar o link para o Marcelo e ele manda para todo mundo. Valeu, Juliana. Obrigado, Beijo. fica com Deus. Grande beijo, se cuida, usem máscara, gel, não se termina com vírus por decreto. Entendeu? O vírus está pegando até atleta, tem que tomar cuidado. Tá. E a gente está longe de ser atleta, né? Fique em casa, fique em casa. Um beijo, Mar, foi bom demais, viu? E um Valeu. beijo para todo mundo. Valeu, minha querida. Um grande beijo para todo mundo. Tchau. Beijo, tchau. Não, tchau.